Salve meus irmãos e minhas irmãs do Padu Projeto Axé de Umbanda. Quinta-feira é dia de vídeo de conhecimento. Salve nosso Pai Oxóssi, o Orixá do Conhecimento, que abre os nossos mentais para que a gente sempre possa agregar novas informações. Meu nome é Christian, sou médium de Umbanda, sou pai de santo na Umbanda e um incansável estudioso da religião de Umbanda. Se inscreve no canal, clica o sininho aí para poder obter notificações dos futuros vídeos e deixa o seu like para que a gente possa agregar ainda mais aqui no canal e a gente possa levar informação relevante para muitas e muitas pessoas aí conhecer mais da nossa religião. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre ectoplasma na Umbanda. Então roda a vinheta e vamos para o vídeo de hoje. Então, a gente escuta muito falar de ectoplasma em terreiros kardecistas, né? Essa substância vital existe muito presente nos terreiros kardecistas. Mas na nossa Umbanda também ele está presente de uma maneira diferente, porque nada é igual, né? Nesse mundo que a gente vive, cada coisa se representa de uma maneira diferente, em cada aspecto, em cada olhar que a gente tem para uma coisa, e o ectoplasma também se apresenta de uma maneira diferente. Eu vou passar hoje aqui o meu conhecimento, a minha visão, o meu jeito de pensar. Se no terreiro de vocês o pai de santo falar que é diferente, ou a mãe de santo falar que é diferente, acatem a orientação do pai de santo, da mãe de santo do terreiro de vocês, tá? Aqui é uma visão minha, do Christian, e uma visão daqui do Padu, Projeto Axé de Umbanda, em relação ao ectoplasma, tá bom? Bom, o ectoplasma, ele é presente no terreiro de Umbanda. É uma substância que é vital e que está em nós, seres humanos. É uma substância animal, uma substância vegetal. A energia do ectoplasma está nas plantas, está nos animais está em nós, seres humanos, que somos animais racionais. Então, o ectoplasma, todos nós podemos liberar ectoplasma, mas temos que ter alguns cuidados para que esse ectoplasma seja liberado. Temos que ter alguns preceitos, temos que ter algumas ações para que esse ectoplasma possa ser liberado de uma maneira salutar, de uma maneira boa. Que não seja liberado um ectoplasma de uma maneira ruim, de uma maneira negativa. O ectoplasma, gente, ele é usado muito, ou foi usado muito, hoje nem tanto assim, para materialização, para materializar espíritos, né? Então usava-se essa energia vital, as entidades, os orixás, os espíritos ascensionados de luz aí, em sessões kardecistas usavam bastante esse ectoplasma para materializar, para dar a visão do espírito mais materializado. Quando a gente é vidente, a gente vê um espírito e estamos num ambiente que tenha mais 5 ou 6 pessoas, só o vidente vai conseguir ver aquele espírito. Mas quando existe uma sessão com liberação de ectoplasma, aquele espírito pode se materializar. Ele pode por alguns instantes, né, por algum momento, ficar visível para todos que estão ali presentes. E isso só é possível com a liberação de ectoplasma. Isso só acontece com o uso do ectoplasma. Hoje é muito pouco visto isso, não há necessidade de se provar mais nada, já existe o entendimento em nós que isso é possível, que acontece, que espíritos estão entre a gente, né, e que eles se comunicam, que trazem o seu axé. Então também, como lado positivo da espiritualidade, o lado bom, né, da espiritualidade, usa o ectoplasma, o lado negativo, as trevas, a sombra, como vocês quiserem chamar, também pode usar, né? Isso é uma liberação e é uma substância
que é entregue pelo universo e pode ser usado por todos. Então por isso nós temos que ter alguns cuidados para que a gente libere um ectoplasma positivo, um ectoplasma salutar, um ectoplasma bom, para que a gente possa ajudar aqueles que estão em desequilíbrio, aqueles que precisam numa cura. Eu vou explicar algumas coisas aqui que o ectoplasma, como o ectoplasma pode ser usado e como ele é usado dentro dos terreiros de Umbanda. Bom, nos terreiros de Umbanda, o ectoplasma é usado pelo desprender mesmo, essa substância vital é desprender das pessoas que são encarnadas. A gente precisa entender que alma, né? Na Umbanda a gente escuta falar muito de alma, saravá as almas, adorei as almas, benditas almas da Umbanda, salve as 13 almas benditas da Umbanda. O que são almas? Almas são espíritos que estão num corpo material. Então, o espírito em conjunto com o corpo é uma alma. Então, eu sou uma alma. Um axé para vocês aí. Vocês são alma. E todos que estão encarnados são alma. Mas existe uma outra definição também para alma, que é a parte quando o espírito desliga da matéria de uma maneira repentina ou de uma maneira muito ainda intrínseca no corpo, de uma maneira ainda, como posso dizer, com certo egoísmo, com um certo apego no corpo, com um certo apego no que é material. Então também é considerado ainda alma, porque o espírito ainda não passou para aquela fase do perispírito, né? Se desligou da matéria, mas ainda não ficou sutil, não é um espírito ainda, né? Então ele está apegado no corpo material, ele está apegado nos sentimentos, nas necessidades, nas emoções da matéria, e ele ainda é considerado uma alma, tá? Então, bem simples, a definição de alma é isso. Quando o espírito tem a emoção material do mundo encarnatório, ele é considerado alma. Então, enquanto a gente está encarnado, a gente é considerado alma. O nosso espírito é uma alma, porque sente as emoções, né? Sente as emoções da carne, os desejos da carne, os desejos do corpo encarnado. E quando desencarna, por esses motivos que eu falei, ou por uma maneira repentina, e não entende ainda a morte, fica em desequilíbrio, né? Não entende a morte da matéria, ele ainda é considerado uma alma. Ou então pelo apego, né? Então nesses dois aspectos aí, o ectoplasma vai ser usado, um para ajudar, para colaborar, e o outro para doar, para dar em colaboração, para doação. E o que a gente precisa fazer para manter um ectoplasma bom, de alto nível, um ectoplasma salutar, ou poder ofertar essa substância numa gira de Umbanda, num atendimento caritativo? A gente tem que ter pensamentos bons, pensamentos elevados, a gente tem que ter uma conduta reta, uma conduta certa, da melhor maneira possível. Nesse mundo cotidiano que a gente vive hoje, a gente passa por N tribulações e às vezes abaixa o nosso equilíbrio, né? Abaixa a nossa energia. E isso pode contribuir para que o nosso ectoplasma seja ruim quando a gente vai lá. Então a gente vai, fazendo com isso, a gente vai guardando o nosso ectoplasma e no momento de necessidade esse ectoplasma é retirado da gente. É solicitado essa oferta de ectoplasma numa gira ou no momento que você está em casa, mas existe pessoas em desequilíbrio, pessoas que precisam desse auxílio de ectoplasma, e a sua entidade pode estar presente e usar esse ectoplasma, manipular esse ectoplasma e ajudar até mesmo dentro da sua casa. Então não existe um local correto que a gente libere o ectoplasma. O ectoplasma pode ser liberado em casa ou pode ser liberado, é mais comum que seja liberado numa sessão espírita, né? O que a gente pode dar de exemplo, quando que se libera o ectoplasma? Quando eu sei que eu estou liberando o ectoplasma. Bom, você vai para a gira de Umbanda como consulente, senta lá na cadeira e você está bem, você está normal, não está cansado, e de repente a gira começa, você sente um sono, começa a sentir um sono e vai ficando cada vez com mais sono. Chega momentos da gira que você está ali cochilando ou está bem entorpecido mesmo por esse sono. Isso é liberação de ectoplasma. Isso são as entidades te induzindo
a esse torpor aí, a esse estado de consciência alterada, para que você possa liberar ectoplasma. E quando você está lá, você fez todos os seus preceitos, teve uma conduta reta, você está bem, você está equilibrado emocionalmente, mentalmente, você está mantendo esse equilíbrio para que esse ectoplasma seja salutar, seja bom, aí você vai para a sessão de gira lá na Umbanda, você vai lá para o dia de caridade na Umbanda, um dia de trabalho de consulente. Então você incorpora. E no momento da incorporação você fica em transe mediúnico, você fica em consciência alterada, né? Em estado de consciência alterada. E isso aí é facinho para poder liberar o ectoplasma. Então quando a gente está bem, a gente libera um ectoplasma bom. Quando a gente está ruim, a gente libera um ectoplasma. Eu não digo quando a gente está desequilibrado, eu não gosto de dizer muito que é um ectoplasma ruim, mas é um ectoplasma sem qualidade, né? Que não vai trazer os mesmos benefícios de quando a gente está equilibrado, firme, forte, entendeu? Então, incorporado, a gente também vai liberando ectoplasma. E aí, esse ectoplasma ali é levado para o plano espiritual, é usado dentro do terreiro de Umbanda. Como que é isso? Como que é manipulado? Como que é utilizado esse ectoplasma no terreiro de Umbanda? Então o pessoal libera ali, tá? Médiuns incorporados liberando ectoplasma e as entidades, e os consulentes ali também liberando ectoplasma. Vocês já ouviram falar que no terreiro de Umbanda precisa de silêncio. E o silêncio é muito importante para que esse ectoplasma seja liberado. Numa aglomeração, num vucu-vucu, num falatório, num entra e sai, senta e levanta, uma correria danada e fala isso e fala aquilo. Gente, não tem como, né? Não existe uma concentração, você não consegue se concentrar, você não consegue estar com o mental ali disposto para aquilo que você foi no terreiro. Você vai estar completamente disperso e não vai estar recebendo o axé, a intuição, a energia das entidades que já estão ali, como entidades auxiliares. Cada caboclo, cada cabocla, cada preto velho, cada preta velha, cada exu, cada pombagira, cada baiano, cada baiana que está trabalhando no abaçá, seja a gira que for, eles têm. Eu já falei aqui sobre corrente espiritual, eu acho que é em uma live, se não foi em algum vídeo meu no YouTube. Mas cada entidade tem a sua corrente espiritual e tem os seus auxiliares que vão trabalhar com eles. E esses auxiliares vão estar ali na assistência, trabalhando desde o começo que abriu as portas do terreiro. Então o silêncio é muito importante para que tudo isso se processe no terreiro de Umbanda. E aí a liberação do ectoplasma vai ser conduzida por essas entidades que estão ali como auxiliares das entidades de trabalho dos médicos que estão lá em cima trabalhando, para ser levada para quem? Para Omolu, para Obaluayê e para Nanã de Buruquê. Independente se o terreiro tem um ponto de força, Cruzeiro das Almas ou não, em algum lugar, em algum canto, a nível espiritual, numa dimensão logo acima do terreiro, ou até ali mesmo espiritualmente, um representante de Obaluayê, de Omolu, de Nanã, ou o próprio orixá vai estar ali manipulando essa substância chamada ectoplasma. Essa substância chamada ectoplasma. A Mônica está chegando. E vai fazer com que isso seja encaminhado para os que são necessitados. Então vamos dizer assim, 50% do ectoplasma, né? O telefone está aí, você pode ir seguindo as perguntas e dizendo quem entra. Bom dia, pessoal. Que Oxalá abençoe e proteja todos vocês. Encaixou que vir mais pra cá. E a interrupção. Não interrompeu nada não. Seja bem-vinda, Mônica, à nossa live. Muito bom ter você aqui presente com a gente. Então, essa liberação de ectoplasma vai ser encaminhada ali para esses orixás manipularem. E aí, de que forma que isso vai acontecer? Se o trabalho lá em cima no Abaçá está sendo mais um trabalho assim pesado, denso, com muito descarrego, com muito transporte, né? Com algo assim que seja de baixa vibração, vai ser levado para Nanã de Buruquê.
É Nanã de Buruquê que vai me manipular. É ela que decanta as energias pesadas, densas. É ela que tira os miasmas. É ela que joga na água barrenta e deixa lá tudo que é ruim para ser decantado. E aí depois essa mesma energia que era pesada, que era densa, se transforma em sutil e pode ser levado ao seu local de origem, ao local de destino. Pode ser ajudado, porque na espiritualidade a gente já sabe, a Umbanda não faz mal a ninguém. E nem quem pede o mal para alguém, ou espíritos em desequilíbrios querem o mal de alguém, vai ser tratado de uma maneira ruim, de uma maneira mal. Não vai decantar o que está ruim, não só com a gente que está ali recebendo o transporte, ou recebendo a energia do passe, a energia de um descarrego, mas também ela vai tratar e decantar as energias de quem enviou aquilo. Então fica ali nas suas águas até que ela ache necessário encaminhar para o local de origem ou local de destino novamente, totalmente purificado, totalmente renovado. Então é assim, se o trabalho está sendo muito pesado, de muita energia baixa, é Nanã de Buruquê que vai manipular esse ectoplasma. Depois de manipulado, ela vai enviar esse ectoplasma para os necessitados. Está sendo feito um transporte, então vai lá para aquela pessoa que estava recebendo o transporte. Esse ectoplasma não vai auxiliar só o consulente que foi lá para poder reenergizar, para poder vitalizar a pessoa que foi lá acompanhada com o irmão espiritual, mas também vai dar força e energia para quem doou o aparelho em transporte, porque depois de um transporte você sofre muita perca energética, um desgaste muito grande. Então vamos supor, é um trabalho de caboclo, né? Está lá acontecendo e foi feito um transporte. A entidade que está comandando o transporte depois vira para o médium de transporte e fala: recebe aí seu preto velho para dar uma limpeza, então recebe o seu Exu para te limpar. O Exu recebe esse ectoplasma de Nanã e quando ele já incorpora vitalizando, ele já incorpora regenerando, ele já incorpora trazendo força para que depois, quando ele desacoplar, quando ele sair da incorporação do médium, ele possa receber de novo o caboclo de uma forma natural, de como ele chegou no terreiro, sem aquele peso daquele transporte. E assim acontecem as coisas no terreiro de Umbanda e a gente às vezes não tem noção. Energética, na verdade, né? Então, durante todo o trabalho mediúnico que a gente está lá dentro trabalhando, está tendo o tempo todo essa troca energética. Por isso que é tão cobrado de todos os consulentes, como o Christian já falou, que tenha esse silêncio. Porque da mesma forma que os médiuns estão doando ectoplasma, a consulência também está doando. E da mesma forma que as entidades que incorporam, né, que se aproximam, que acoplam, trabalham no Abassá, existe toda uma pleiade de entidades, de socorristas, de espíritos mentores que estão trabalhando dentro do terreiro como um todo. Então, as minhas entidades, até minhas, né, tomei posse. As entidades que trabalham comigo costumam dizer que existe uma corrente, né, mediúnica que todo mundo enxerga, que somos vertical, nós, né, que somos nós os encarnados e vertical, os médios que estão ali, e uma horizontal, que pega todo aquele espaço. Não só horizontal no sentido de todos os médios que estão ali unidos e trabalhando, mas também em relação a toda a consulência. Então, e por isso que muitas vezes é falado para os consulentes, pensem no que vocês estão precisando já, enquanto vocês estão sentados, ao invés de ficar batendo papo, pensem já, comece a fazer o pedido, porque toda essa pleiade de espíritos que estão ali trabalhando já vão começar a trabalhar na assistência e já vão encaminhar exatamente para qual entidade que vai estar ali mais, vamos dizer assim, especialista, né? Naquele problema que você está precisando. Então, às vezes, você está lá pensando num uma determinada pessoa que você quer passar, um determinado médium que você costuma passar. E naquele dia acontece 1000 coisas que você não consegue. Você está vendo lá que você não consegue
ir naquele médium que você está acostumado. Mas de repente você vai num outro que você fica encantado. Você fala assim, nossa, nunca passei com esse médium e olha só que coisa maravilhosa. Isso é a espiritualidade. Te preparando para aquele que estava preparado naquele dia para fazer exatamente aquele trabalho que você estava precisando. Porque eles também têm as especialidades dele, eles também têm toda a rede, né? A rede é estranho, né? Todo o suporte, né? As entidades também têm os seus colaboradores. A corrente mediúnica, tem toda ali a sua corrente mediúnica que trabalha junto com eles, como eu falei aqui também já. Então, assim, também o espírito que está se manifestando dentro do terreiro também não está sozinho. Ele também tem os colaboradores deles que estão ali ajudando. E tem um que tem mais facilidade de buscar longe, tem outro que já vai desmanchando. E assim, é toda uma magia que a gente não consegue entender. E o ectoplasma é usado para isso daí. Para tudo isso. Para tudo isso. De repente, tá com um problema, você foi lá e fala assim, nossa, minha casa, eu não tô conseguindo dormir, tá ruim lá em casa, tá pesado, tá denso. Então, o caboclo fala, então pensa lá na casa, Preto Velho, o Exu, pensa lá na casa que eu vou chegar até lá. Não é o Exu que tá ali incorporado no médium que vai lá. É quem trabalha junto com ele, são um dos auxiliares dele, da sua corrente mediúnica, é que vai até lá. E às vezes vai carregado com o ectoplasma, para poder se materializar numa vibração mais densa ainda, para poder se mostrar espiritualmente, numa vibração mais densa, para quem está ali atormentando, atrapalhando, e para que aquele espírito, aquele irmão, veja quem está chegando ali. Para que ele sintonize no mesmo grau de densidade energética e eles possam se comunicar, entendeu? Sem ectoplasma, isso provavelmente seria possível, mas de uma forma mais difícil. Esse é o meu entendimento, é a minha visão. Porque eu acho que nada na espiritualidade deixa de acontecer por falta de algo. Eles dão algum jeito diferente, mas faz acontecer. Mas com o ectoplasma facilita mais, é mais fácil de trabalhar. Você consegue fazer muito mais coisa quando se tem um ectoplasma de qualidade e salutar. É isso? A gente falou aqui de energia densa, mas existe uma energia de cura. O trabalho hoje está mais para cura do que para outra coisa. Então é na cura que a gente está trabalhando hoje. O ectoplasma também vai servir para cura. Cura emocional, inclusive. Também cura emocional, cura sentimental, né? Psíquica, qualquer tipo de cura. Cura do físico, cura do espírito, tudo. Tudo. No terreiro vai trabalhar de todas as formas possíveis de curas. E aí é o Baluaê que vai trabalhar nessa cura. É o Baluaê que vai. O Baluaê é o que transmuta de um estado degenerativo, de um estado ruim, para um estado bom. O Baluaê que transforma, né? De um estado para outro. Independe que seja. Pô, tô mal, tô ruim, tô com meu mental balançado. Preciso de uma cura psíquica, uma cura emocional. É o Baluaê que vai trabalhar nesse ectoplasma e vai encaminhar lá para o Abaçá, para que seja trabalhado com você, para que seja trabalhado no seu emocional, para que seja trabalhado. Aí é como se fosse um elixir, esse ectoplasma vai servir como elixir para a entidade, para poder trazer ali aquilo que você precisa de proteção, de cura. Vai começar a tratar, né? O perispírito, depois a matéria, ou vai tratando a matéria para depois tratar e chegar até o perispírito e curar por fim. Mas isso não fica só aí, gente, né? Como vocês sabem, Umbanda não é um balcão de anúncio, de pedido, de magia, e a Umbanda não faz mágica, a Umbanda não estrala os dedos e tudo acontece, né? Não balança o nariz igual a Samanta, a bruxa, feiticeira, e tudo se resolve. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Isso é sempre bom ressaltar e eu sempre vou dizer isso para que a gente possa entender que quando a gente tem merecimento, eles fazem a parte deles e a gente tem que continuar fazendo a nossa, mudando o nosso padrão vibracional, o nosso modo de pensar, mudando a nossa maneira de entender como que a gente tem que proceder dali adiante, entendeu? E aceitar e ouvir as orientações da entidade que está cuidando de você.
Eu vou mudar só uma coisinha. Quando a gente tem merecimento, eu acho que mesmo quando não tem merecimento, eles fazem a parte deles. Sim. É que às vezes a gente chega no terreiro, e eu vou me colocar nisso também, porque eu acho que nós somos humanos e todo mundo faz isso. E você está muito focado em coisas práticas, concretas, que você está precisando, e você começa a despejar lá na entidade, tudo aquelas teus anseios, né? Mas na verdade não são coisas concretas que você está precisando, são questões emocionais, fortalecimento de espírito, de mente mesmo, para que você tenha forças para conseguir conquistar as coisas materiais que você está precisando. Então é nisso que eles vão trabalhar com a gente, eles vão dar conselhos, eles vão fortalecer toda essa questão sua para que você tenha forças de lutar e conseguir, e até mesmo para ter bons pensamentos, boas energias para abrir os caminhos e você conseguir chegar no que você está pedindo, no que você está ansiando. Então é por isso que é tão complicado às vezes alguns consulentes compreender como é o trabalho das entidades, porque fica muito focado apenas no concreto. Eu estou pedindo isso, eu quero conseguir isso, como se fosse aquela coisa, o balcão de pedidos, né? Uma lanchonete, eu quero esse lanche, eu não quero receber o pão e os ingredientes para eu montar o lanche, eu quero o lanche pronto. E às vezes não é isso, às vezes você precisa até fazer o pão, até os ingredientes para fazer o pão. Sempre você precisa. Para depois você conseguir o teu lanche pronto. Então é muito sutil, eles trabalham com muita sutileza e principalmente eles trabalham para o nosso aprendizado, né? Se a gente está nessa vida para uma evolução, se a gente recebe tudo pronto num balcão, numa loja, a gente não vai mudar em nada, porque isso já é nosso cotidiano, fica não é? Fácil, né? Quando a gente precisa de comida, a gente vai no mercado, compra, traz para casa, prepara e come. Você precisa de uma roupa, você vai numa loja, compra pronta, vai para casa, se veste, tudo mais. Então, tudo é muito concreto e pronto. E a comida tem facilidade, você iFood, acabou, tá pronto. Tá mais rápido ainda, né? Então a espiritualidade não é iFood. Exatamente. Precisa de todo esse processo aí. Exatamente. Pra gente finalizar, o ectoplasma é usado para muitas coisas. Mas esses 3 fatores, para trabalho de transporte, para trabalho de cura e para desligue de matéria, o ectoplasma é muito usado. E quem vai trabalhar, quem vai manipular o ectoplasma quando precisa de um desligue, quando você às vezes vai no terreiro de Umbanda pedindo por um conhecido, por um parente que está passando por um processo de fase terminal e que a gente sabe que isso acontece na vida da gente, né? E que pode acontecer com qualquer um de nós. A gente pode ir lá e pedir num terreiro de Umbanda que o Molum possa dar uma condição final de uma maneira mais sutil, mais leve, mais tranquila, mais serena, mais amparada para esse nosso ente querido, para essa pessoa que a gente conhece. Então o Molu vai trabalhar. O Molu e o Baluayê, ele vai trabalhar esse ectoplasma para que essa passagem não seja dolorosa, ou seja menos dolorosa do que deveria ser. Menos traumatizante, com mais amparo, com menos tempo de desequilíbrio mental depois da morte, essas coisas, tá? A gente não vai conseguir saber o que acontece com esse nosso irmão, com essa nossa irmã, com esse ente querido que vai fazer a passagem, mas a gente pode ter certeza de que o Molu e o Baluayê, Nanã de Buruquê, vai estar lá com eles. Nesse momento, como que esse processo, o ectoplasma é levado para que seja como se fosse uma purificação, um elixir de energia, de força, de sustentação para aquele corpo velho que está se desligando e vai começar uma nova jornada, e vai ter um novo caminho. Então é o velho se desligando para que o novo tenha uma outra vida, que é o espírito. Então o Molu é o primeiro que dá o atendimento, é o Molu que vai estar ali no desligue, porque a gente entende o Molu, o velho, o Baluayê, o novo. Nanã de Buruquê é quem decanta, é quem faz o desligue, quem faz o corte ali, vamos supor assim, de uma maneira mais
visível para a gente entender o corte do cordão de prata. Então o Molu trata toda essa energização para que ele possa se sentir melhor e possa ter um trauma menos dolorido, como a Mônica falou. Aí Nanã vem e faz o seu processo de desligue, decantando todas essas energias que ainda eram da matéria, para que o espírito possa, o perispírito possa se desligar de uma maneira mais tranquila também. E aí depois é entregue para o Baluaê. E o Baluaê é que vai fazer uma nova jornada, que vai dar toda essa sustentação, essa energia para o novo, para uma nova vida. Deu para entender? Se não entendeu, coloca aí, vai fazendo as perguntas. Vocês perguntam muito pouco. Eu gosto que pergunte para mim respondendo. Esses dias de desenho animado. Soul. Soul? S-O-U. Soul. Assistam, é muito legal. É um desenho animado da Pixar. E ele mostra bem toda essa questão de apego, transição, de apego, de como ainda de repente volta, para a matéria, a ligação de novo, as missões. Entendimento pós-morte, o que você entende, o que era a sua vida antes, como que é a minha vida depois. Os espíritos perdidos, mais ou menos o que acontece com eles, como é que eles vagam, por que eles vagam. É um desenho muito legal. É muito legal. É coisa para criança, mas que é muito profundo. E adulto pode assistir, que vai ser bem elucidativo. Foi bem bacana mesmo, a Mônica tem razão. Foi muito legal. E eu acho que mostra muita coisa da espiritualidade. É bem interessante. E a gente vê também a transformação dessa nova era, né? Vamos colocar aí essa nova geração Z, que está trazendo coisas aí para as pessoas se ligarem num plano mais sutil, num plano mais espiritualista, numa vida menos só material, né? É muito legal. Assistam, vale a pena. Gratidão por vocês ficarem até aqui no vídeo de hoje. O vídeo foi longo hoje, mas valeu a pena. Tem bastante informações. Quem ficou até o final, eu tenho certeza que gostou muito de tudo que a gente trouxe aqui, tanto eu quanto a Mônica nesse vídeo. Ficou bem legal. Então, gente, é isso. Muito mesmo obrigado. Oxalá e Olorum. Oxalá e Olorum. Que Oxalá e Olorum abençoe vocês poderosamente, hoje e sempre. Padu, Projeto Axé de Umbanda, fortalecendo o seu, o meu, o nosso conhecimento. Axé.